Através da vida de Enoque, nós conseguimos perceber como que o pecado havia corrompido o mundo inteiro, chegando até ao ponto de que Deus quisesse resetar toda a sua criação. No vídeo de hoje, nós veremos como que Deus preservou a criação e a raça humana através da vida de Noé e sua família. Saudações a todos, eu sou Rodolfo Carvalho, seminarista da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, e nós estamos numa série de vídeos do Antigo Testamento. E hoje iremos falar sobre Noé. Para acompanhar os vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar um link aqui em cima para você poder assistir os vídeos que você ainda não assistiu. O texto base para este vídeo será em Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 22. Então, eu recomendo que você pause por um momento este vídeo, pegue a sua Bíblia, leia, reflita e ore para que Deus possa falar com você através dessa passagem. Depois, volte para cá e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Da descendência dos homens que invocavam ao Senhor, Deus trouxe Noé, e ele passaria pela difícil tarefa de presenciar a ira de Deus sobre aqueles que abandonaram seus santos caminhos. Deus queria destruir a terra para subjugar a sua criação, por conta de todos aqueles pecados e todos aqueles que desprezaram a sua aliança e buscaram viver de acordo com a vontade de Satanás. Em Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 6, mostra muito bem isso, e diz assim o texto: Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos da terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Aqui nessa passagem nós temos uma das grandes polêmicas teológicas. Muitos buscam interpretar quem eram realmente esses filhos de Deus. Neste vídeo eu não procuro tratar sobre esta questão em si, mas é importante percebermos que o próprio texto diz que o coração do homem estava longe e afastado de Deus, a ponto de que toda a sua intenção no coração era má. Porém, nessas interpretações mostram a ação de Satanás querendo destruir a descendência dos filhos de Deus na área sexual. Deus quis destruir a humanidade porque, de certa forma, a maldade era tão grande que feriu o próprio coração de Deus. Quando nós lemos a palavra se arrependeu no verso 6, não podemos esquecer que essa é uma tentativa humana de entender os sentimentos de Deus, pois Deus sempre será imutável. E essa expressão está aí para mostrar justamente a que ponto chegou a corrupção sexual do ser humano. E é neste ponto em que Noé entra em cena. Noé é o segundo da geração de Sete, que quando nós lemos na genealogia, mostra a seguinte palavra: e ele andava com Deus. E através da vida de Noé, nós conseguiríamos ver sentimentos positivos de Deus em relação à humanidade daquela época. O mesmo Deus que foi buscar Adão e Eva, e que mais tarde iria buscar Abraão, é o mesmo Deus que chamou Noé. Ele manteve a aliança com Deus no seu lar, e assim continuou com a descendência dos filhos de Deus, ao ponto que todos os outros deixaram a aliança de Deus e foram condenados e destruídos por isso. Através do dilúvio, Deus executaria sua justiça e mostraria que ela é inegociável. E ao mesmo tempo, ele mostra graça e misericórdia, preservando a vida de Noé e sua família, e continuando assim a aliança com o ser humano. A arca que Deus mandou Noé construir era muito grande, por isso coube também vários animais e também espécies de plantas, para que depois da destruição pelo dilúvio, a terra fosse repovoada novamente. E mesmo essa arca sendo de grandes proporções, havia apenas uma porta. E quando Noé, sua família e todos os animais entraram pela arca e começou a chover, o próprio Deus fechou a porta para que ninguém mais pudesse entrar. Noé passou vários anos construindo essa arca,
Certamente muitos ouviram falar sobre ele, mas ninguém se arrependeu de seus caminhos. E essa porta era a única forma de salvação, onde Deus tem o total controle. E essa, sem dúvida, é uma das tipificações de Cristo no Antigo Testamento, onde é o único meio da nossa salvação. Podemos dizer que Noé não cumpriu os mandamentos porque ele era bom em si, mas pela graça de Deus. Noé seguia aliança com Deus, tinha um relacionamento com ele, construiu uma família segundo a vontade de Deus, e ao construir a arca, ele desempenhou o seu trabalho social. Para saber mais como foi o dilúvio e como Noé, sua família e todos os animais saíram da arca, eu recomendo que você leia os capítulos 7, 8 e 9 de Gênesis. Apesar de existirem várias alianças no decorrer da Bíblia, existe na verdade e tecnicamente apenas uma, que são reveladas de forma progressivamente. A Bíblia nos mostra pelo menos 6 vezes em que a aliança foi estabelecida, com 5 pessoas em particular e desenvolvida com seus filhos até se consumar plenamente em Cristo Jesus. E essas pessoas foram Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. A principal característica dessa revelação da aliança com Noé é a da preservação, e o seu selo é o arco-íris, e para que quando toda vez que nós vejamos nós possamos lembrar da graça e misericórdia de Deus, que preservou o mundo depois da destruição. Em Gênesis 8, versos 21 e 22 diz assim: O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Depois do dilúvio, Noé e sua família cultuaram a Deus, e Deus assumiu o compromisso de não mais destruir o ser humano na terra. E em Gênesis capítulo 9, versos de 1 a 6 diz assim: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca como carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Nessa passagem nós vemos que Deus retoma os mandamentos para Noé e sua família, mas temos aqui então o elemento novo: os animais passariam a ter medo do ser humano. E outro fato é que eles poderiam então usar os animais para se alimentarem também. Uma outra restrição é em relação à vida. Dos animais não se pode comer carne com sangue, e Deus também foi enfático ao dizer que o ser humano não deveria matar outro ser humano. E estes foram os princípios que Deus colocou a Noé e sua família para novamente repovoarem a terra. Assim como Noé, por mais que os tempos sejam difíceis e a maldade humana tenha chegado a limites inimagináveis, nós temos que permanecer nos caminhos de Deus, obedecendo sua aliança, tendo um relacionamento diário com Deus, preservando a nossa família e também fazendo com que o nosso trabalho seja para a honra e glória de nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família. Um grande abraço e até mais!